Bom dia, Igreja de Cristo no João 23, a minha saudação aos irmãos e irmãs em nome de Jesus. E a você, meu amado, minha amada, a quem essa palavra possa chegar, Deus te abençoe. Uma palavra aqui para a nossa reflexão. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, diz assim a palavra de Deus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? O contexto de Hebreus, no capítulo 9, ele está nos ensinando a respeito do sacrifício que era feito no santuário, na velha aliança. Era feito lá com sangue de animais. Desde o capítulo 8 vem ensinando isso. E ele era um sacrifício imperfeito. Ele era o molde do que viria a ser futuramente, tá certo? Mas era um sacrifício imperfeito que tinha que ser repetido ano após ano. E o sacrifício de Cristo aqui vai estar também dentro desse contexto, ensinando que ele é o sacrifício eterno, feito uma única vez e para sempre, portanto, tem valores eternos. A velha aliança apontava para essa nova aliança feita em Cristo Jesus. Aquela era um símbolo, e a aliança em Jesus Cristo é a aliança eterna, tem valores eternos. Portanto, é dentro desse contexto que o capítulo 8, 9 de Hebreus vai estar tratando. E nós lemos aqui o versículo 27 e 28 de Hebreus 9, trazer aqui alguma orientação para o nosso entendimento, para o nosso fortalecimento de fé, fortalecimento aí espiritual. Amém? Portanto, o versículo 27 diz assim: E como os homens estão ordenados morrerem uma vez. Amém? O ser humano fisicamente só morre uma vez. Temos algumas exceções. Por exemplo, Lázaro morreu, Deus ressuscitou a Lázaro e Lázaro morreu de novo. Morreu 2 vezes fisicamente, né? Lázaro é um caso à parte, e outros casos de pessoas que foram ressuscitadas e morreram a segunda vez fisicamente. E se alguém vier a ser ressuscitado, morrerá a segunda vez fisicamente, tá certo? Então a condição física é que o ser humano morre. Ele morre e está morto. É até redundante, né? E o texto vai dizer que depois dessa morte física vem o juízo de Deus. O juízo de Deus vai estar retratado nas Escrituras, e assim eu vou citar aqui o capítulo 20 de Apocalipse, onde está lá escrito o juízo de Deus, que Deus vai trazer um julgamento para os salvos, bem-aventurados que não participam da segunda morte, que é a morte eterna, e no final do capítulo 20 de Apocalipse ele vai dizer que vai ter um juízo, lá, a partir do versículo 15, um juízo final para os incrédulos. Portanto, o juízo de Deus, ele vem depois da morte física. Se morre uma única vez. As exceções, se alguém ressuscitar, vai morrer de novo fisicamente, mas são exceções. Mas depois da morte física vem o juízo. Amém? Ninguém volta depois que morre para dizer assim, faça direito, desse jeito aí está errado. Não volta não. Você que tem que buscar a Deus, entender a palavra de Deus e fazer conforme Deus quer. Crer nele, né? Ter a fé exclusiva em Jesus Cristo, que é a revelação de Deus. Portanto, morreu, está morto. Vai aguardar a ressurreição para o tribunal de Cristo, para os santos, para os salvos e para o juízo final dos que viveram na terra e não tiveram a fé exclusiva em Cristo, serão também ressuscitados e julgados e condenados eternamente. Já expliquei isso anteriormente, tá certo? Portanto, amados, morreu, não volta mais. Amém? Deixa eu fazer uma recomendação aqui a você, porque às vezes acontece coisas estranhas. Se alguma pessoa começar a falar com a voz de um parente seu que morreu, por favor, entenda isso. Não é o seu parente que morreu que está falando. É um demônio, tá certo? Que tem o poder de incorporar em alguém, tem poder de se manifestar e falar. Estou dizendo isso porque a Escritura nos ensina isso. Morreu, está morto. Só vai aguardar o juízo final. O juízo de Deus para os santos, para a vida eterna com Deus, e o juízo de Deus para os não santos, que são os não salvos, que não crerem em Cristo, para a condenação eterna.
Amém? O versículo 27 faz a gente compreender isso através da Escritura que está ensinando também. O versículo 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar o pecado de muitos. É interessante que a Escritura não diz de todos, entenda isso, tá certo? A salvação pelo sacrifício de Cristo foi oferecida a toda a humanidade. O sacrifício de Cristo é pleno, total para toda a humanidade. Mas a própria Escritura vai ensinar, aqui como está dizendo em Hebreus 9, 28, que o sacrifício de Cristo foi por muitos. Por que está muitos? É porque Deus, na sua onisciência, já afirmou, é para muitos, porque Deus sabe que muitos não vão se salvar, muitos não vão crer, infelizmente. Então você precisa crer em Cristo para ter a salvação, para ter a vida eterna, tá certo? Mateus, lá, a própria palavra de Jesus, no Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, quando ele estabelece a nova aliança, lá ele vai estar dizendo também: esse é o meu corpo, que é oferecido, o meu sangue, para a remissão do pecado de muitos. Ele não diz de todos. Esses muitos são os que creem. Portanto, amado, você precisa ter essa fé exclusiva em Jesus Cristo, uma fé confessional que declara a fé nele, tá certo? Isso é a fé salvífica. E aqui o sacrifício de Cristo, ele foi uma única vez, está feito, está pronto, tem valores eternos. A cruz do Calvário, quando você passa por ela através da fé, crendo em Cristo, você vai estar justificado diante de Deus e tem a vida eterna com Deus. O apóstolo Paulo explica lá no capítulo 5 de Romanos, no versículo 1, ele vai dizer que, sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Portanto, o sacrifício de Cristo é único, é perfeito, é pleno, é eterno. E o versículo no final do versículo 28 de Hebreus 9, vai dizer, aparecerá a segunda vez. Jesus vai voltar. Isso é para quem crê. Quem não crê, fica aí e vai ver o final como é. Vai dar certo. É uns para lá e outros para cá, tá certo? É uns para a direita e outros para a esquerda. Amém? Eu estou rindo para não chorar, porque isso é muito sério, tá bom? Portanto, amados, assim, aparecerá a segunda vez. Ele vai dizer sem pecado, porque Cristo não tem pecado. Ele vai aparecer a segunda vez. E quando ele vem, não vem mais para morrer na cruz, não, como um infante juvenil, porque veio para justificar, tá certo? Ele vai vir como o Rei dos Reis, o poderoso, vai vir para julgar. Então ele vai aparecer a segunda vez, ele vai voltar. E ele diz que é para os que o aguardam para a salvação, ou seja, para os que têm fé na salvação em Cristo Jesus. Amém? Cristo vai voltar, vai trazer um julgamento para os ímpios e vai concretizar a salvação, porque ela já está concreta hoje pela fé. Isso aqui é a confirmação final de Cristo aos que creem nele, que aguardam a sua volta, que tem fé nele como seu Senhor, que sabe que o sacrifício dele é perfeito. Você não precisa fazer com relação a isso mais nada. Você não precisa subir serra de joelho, você não precisa mergulhar 7 vezes na onda, não, você precisa crer em Cristo, tá certo? Porque é o sacrifício perfeito. É uma palavra aqui para a nossa reflexão. A Bíblia diz que os finais dos tempos vão ser difíceis, os finais do tempo estão se abreviando. Ora, se há 2000 anos atrás os apóstolos já começaram a pregar que o fim estava próximo, então 2023 anos passado já está bem mais próximo. Leia a palavra de Deus, procure entender, procure crer em Deus através de Jesus Cristo, porque Cristo é a revelação de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Eu sou o pastor André, você vai me encontrar aí nas redes sociais. Eu tenho um canal, Filho do Rei. Se você quiser escrever, Deus te abençoe, fique à vontade. Eu agradeço a sua inscrição. Estarei aqui abençoando a você, estarei orando e desejando no meu coração que Deus te abençoe, que você encontre a revelação da palavra de Deus em Jesus Cristo, porque, desculpe de novo, porque o sacrifício é eterno, é perfeito, é pleno e a nossa fé nos justifica diante dele. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.